Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e é com muita alegria que nós iniciaremos hoje o nosso curso gratuito no YouTube sobre a Lei 8.625 de 93, que estará presente na sua prova para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que ontem, dia 12 de setembro, saiu o edital. Lembrando que a banca é a FGV e as provas serão dia 24 de novembro, então está bem pertinho. Nós estudaremos artigo por artigo da Lei 8.625 de 93 e também da Lei Complementar que regulamenta o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Em conjunto, lá no meu site, nós lançamos um curso de 160 questões comentadas e inéditas sobre toda a legislação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em relação à organização do Ministério Público para você que fará para o cargo de técnico do Ministério Público área administrativa. Então você pode perceber que na leitura do edital, na parte de organização do Ministério Público, eles inseriram uma série de resoluções. Elas também serão objeto das nossas questões. Para adquirir o curso, então, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Vamos, então, ao estudo da Lei 8.625 de 93. Vamos estudar artigo por artigo. Nesse primeiro vídeo, nós estudaremos dos artigos 1º ao 4º. Então, veja, o artigo 1º diz assim: o Ministério Público é uma instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Olha a importância que o Ministério Público tem para o nosso país. Primeiro, não é uma instituição temporária, é uma instituição permanente que auxiliará, é essencial à função jurisdicional do Estado, principalmente exercendo uma das grandes funções de custos legis, ou seja, fiscal da lei. O Ministério Público atua na defesa da ordem jurídica, no regime democrático e dos interesses coletivos, interesses de toda a sociedade e os interesses individuais indisponíveis. Então, a importância que o Ministério Público possui em nosso país é marca registrada da sua atuação. Parágrafo único vem dizer ainda que são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Vamos entender aqui o que vem a ser cada um desses princípios. Olha só, unidade significa basicamente que os promotores, os procuradores integram um só órgão, sob direção de um só chefe, que no caso dos estados é o Procurador-Geral de Justiça. O princípio da unidade é que os próprios promotores, eles não atuam a bel prazer, eles atuam em prol de uma instituição, eles não se submetem a determinados órgãos, eles estão sob direção de um único chefe, que é o próprio Procurador-Geral de Justiça. Esse é o princípio da unidade, o Ministério Público é um só. O da indivisibilidade, veja só, admite que os integrantes da carreira possam ser substituídos uns pelos outros, desde que da mesma carreira, segundo as prescrições legais. Ou seja, se é possível que em determinado caso, em determinado processo, em determinada ação, haja a possibilidade de substituição de um determinado promotor, faz com que aquele caso, aquele processo, ele continue. Porque imagine se não houvesse o princípio da indivisibilidade, em que não fosse permitido a substituição, esse processo pararia no tempo por conta dessa não possibilidade de substituição. Então a indivisibilidade possibilita essa substituição uns pelos outros, desde que da mesma carreira. Ok? Já o princípio da independência funcional significa que o membro do Ministério Público, no desempenho de suas funções típicas, não se subordina a nenhuma autoridade, nem mesmo ao chefe do ramo do Ministério Público que integra. Ou seja, eu estou falando aqui de aspectos de independência funcional.
O membro do Ministério Público, nas suas ações, no exercício das suas funções, ele se submete integralmente às suas concepções e ao que está previsto em lei. Tá? Então, esses princípios que nós vamos para lembrar do UI é o da unidade, é o da indivisibilidade e o da independência funcional. Não se esqueça, ok? O artigo 2º diz que uma lei complementar, denominada Lei Orgânica do Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos Procuradores Gerais de Justiça dos Estados, estabelecerá no âmbito de cada uma dessas unidades federativas normas específicas de organização, de atribuições e estatuto do respectivo Ministério Público. Portanto, para cada estado no Brasil, nós teremos facultativamente uma opção de criação de uma lei complementar para regular o Ministério Público naquele estado. Não será diferente para o estado do Rio de Janeiro, em que nós teremos a lei complementar número 106 de 2003 e também será objeto de estudo das nossas aulas. Parágrafo único. A organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios serão objeto da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Então, o parágrafo único vem trazer uma exceção em relação ao que está previsto no artigo 2º, porque nós estamos falando aqui do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que será objeto da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Ok? Bom, visto isso, vamos aqui observar agora que o próprio Ministério Público ele tem uma tríplice autonomia. Ele tem uma autonomia que é funcional, em relação ao exercício das próprias funções, administrativa e financeira. E caberá a esse Ministério Público especialmente, vejam só, praticar atos próprios de gestão, que se refere à própria gestão do Ministério Público, praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira e dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios. Elaborar as suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos, adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização. Então veja, nós estamos falando de autonomia no exercício das funções internas, nas funções administrativas. Propor, agora eu considero que vocês devam marcar um asterisco aqui. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos, bem como ainda a fixação e reajuste dos vencimentos de seus membros. Mais um asterisco no inciso 6º. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção dos cargos dos serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos dos seus servidores. Então veja que é uma proposta ao Poder Legislativo. O Ministério Público, apesar de ter autonomia, ele propõe ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos e também dos próprios serviços auxiliares. Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, de promoção e demais formas de provimento derivado. Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos e carreira e dos serviços auxiliares, bem como os de disponibilidade de membros do Ministério Público e dos seus servidores. Organizar as suas secretarias e os serviços auxiliares das procuradorias e promotorias de justiça. Compor os seus órgãos de administração, que vai ser objeto do nosso próximo vídeo, onde nós vamos entender como são formados os órgãos da administração no Ministério Público. Elaborar os seus próprios regimentos internos e exercer outras competências dela decorrentes. Perceba, então, que não se esgota aqui as atribuições no que tange às autonomias previstas ao Ministério Público. Então, o rol é meramente exemplificativo. Ok? Parágrafo único. As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Então lembre-se
que, em relação a essa autonomia prevista ao Ministério Público, claro, obedecendo às formalidades legais, terão eficácia plena e executoriedade imediata. Ok? Vamos agora ao estudo do artigo 4º. Olha só que interessante. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. Então, veja, o Ministério Público tem uma responsabilidade de elaborar sua própria proposta orçamentária, uma vez que nós temos uma autonomia financeira, esse Ministério Público, mas dentro dos limites da LDO. Então, veja, o Ministério Público elabora sua proposta orçamentária, encaminha ao governador do Estado, que assim submete ao Poder Legislativo. Então, o Ministério Público não pula diretamente para o Poder Legislativo. Primeiro vai ao governador, para depois ao Poder Legislativo. Esse governador que submete ao Poder Legislativo. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa. Então, anote aqui, esses recursos que serão entregues até o dia 20 de cada mês. Pode ser cobrado na sua prova. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas será exercida pelo Poder Legislativo mediante controle externo e pelo sistema de controle interno. Então, veja, essa fiscalização ela vai ser exercida. Nós vamos ter o Poder Legislativo exercendo esse controle externo e teremos também o sistema de controle interno do próprio Ministério Público. Ok? Bom, os primeiros artigos, primeiro ao quarto, nós fechamos por aqui. Se ficou alguma dúvida, mande para nós por e-mail, passe no site e adquira o nosso curso de questões. Bons estudos para vocês e até lá!